Então, vamos aqui, irmão, dar continuidade aqui sobre o pastor Antônio Júnior, tá? Olha só. Ele diz que o pecado vai fazer parte em você. Então veja, Marinho. Veja o que o diabo faz usando a boca do pastor Antônio Júnior, dizendo que o pecado vai fazer parte de você. Olha só, amado irmão. Ele diz que o maior inimigo não é o diabo, não é o mundo, não é as pessoas. A mulher falou: o meu segredo é que eu não peco. Eu faço de tudo para não pecar. Então o pastor Antônio Júnior achou errado o que esta mulher falou, uma pastora. Não, irmão, essa mulher está correta. Esta mulher está correta de acordo à Bíblia, Jesus, que ela faz de tudo para não pecar. Mas se ela cair, pecar e cair de uma vez e para o mundo se desviar, é culpa de Deus? Não. É culpa dela que não resistiu ao pecado, que não ouviu a voz do Espírito Santo. Né? Como eu falei, o pecado está à porta, cabe nós resistir. Quando nós resistimos, o Espírito Santo nos ajuda, mas Deus prova cada um para ver o que tem no coração. Se você vai cair no engano do pecado, no engano do diabo. Tá, irmão? Então eu não vou por ninguém. Se um pastor cair, eu não vou por ele. Um pastor que disse que era santo, que não andava pecando, se ele cair, pecar e partir para o mundo, eu não vou seguir esse pastor, mas eu vou seguir sempre a Deus, ouvir a voz de Deus. Ser santo até o fim. Resistir o pecado todos os dias, até o fim. Ou você é ou não é. Ok? Então veja aqui, meu irmão, ele diz que o maior inimigo não é o diabo. Tá, irmão? O pastor Antônio Júnior só fará muita heresia, não conhece a Bíblia, não conhece nada. Irmão, qual é o maior inimigo de Deus, de Jesus? O maior inimigo. E também, claro, o nosso maior inimigo também, né? Inimigo de Deus é inimigo nosso também, né? Mas nós temos que amar os inimigos, que é as pessoas, os inimigos, né? Agora o diabo não, o diabo não é para amar o diabo não. Então, amado irmão, é por isso que muitas pessoas estão tendo o diabo como bom, estão adorando o diabo, tendo o diabo como boa pessoa, porque o pastor Antônio Júnior disse que o maior inimigo não é o diabo. Irmão, o nosso maior inimigo, e também é de Deus, é o próprio diabo, a morte, é o maior inimigo da gente. É o que nos tenta para cair no pecado. O diabo é o causador do pecado, ele é pedra de tropeço que quer nos fazer cair, que quer nos fazer pecar. Tá? Então o maior inimigo é o diabo, que nos tenta todos os dias, querendo que nós pequemos. Ok? Então a Bíblia diz que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ok, pastor Antônio Júnior? Então aqueles cristãos que estão no mundo, sabe, misturado com o mundo, no seu desejo da carne, esses se tornam inimigo de Deus. E inimigo de Deus também é meu inimigo. Mas eu devo amar os meus inimigos, ok? Essa aqui é a verdade, amar eles, tá bom? Agora você cometer uma heresia dessa, pastor Antônio Júnior, é terrível. Dizer que o maior inimigo não é o diabo, você mente para o mundo inteiro, tá? Porque o nosso maior inimigo é o diabo, a morte, tá? Agora, amado irmão, vamos para a grande verdade. Nós vamos agora para a Bíblia de textos e capítulos que os pastores escondem. Eles não gostam de revelar a verdade, tá? Mas vamos lá, olha só. 1 João 3:2
1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como ele é puro. Assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tá, meu irmão? Quem comete pecado está transgredindo a lei. Não tem conversa com Deus, ok? Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Acabou, irmão, isso aqui é muito incrível, tá? Aquele que permanece em Jesus, na graça, na fé, não vive pecando. E ponto final. Ponto final. Ok, meus irmãos? Nós temos que seguir este mandamento até o fim. Não viver pecando. Caso você dá uma quedinha, você se levante rápido. Senhor, me perdoe, porque ali foi um momento, você não aguentou aquela tribulação, você caiu de repentimento. Mas não deixe para amanhã o pecado. Pode ser tarde. E não fique brincando de cair, levantar, cair, porque você vai acabar apagando o Espírito Santo, tá? Não brinca com Deus. Então vem aqui, meu irmão. Muito tremendo, tá? O versículo 7, né? 1 João 3, versículo 7. Filhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Está aqui, irmão. Esses pastores aí, eu sou um pecador, eu erro, esses são do diabo. Eu falo o que diz a Santa Escritura, tá? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, né? Procede do diabo, ok? Procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo, amados irmãos, é o pecado. Então, se vocês viverem pecando, pecadinho e na carne, vocês estão praticando as obras do diabo. Ok? Então, tenha cuidado com esse pastor Antônio Júnior. Tem muita gente que não leva a sério o pecado mais. Ok? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha, irmão, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Irmão, é muito incrível isso aqui, é muito incrível. Então, aqueles que são de Deus não vivem na prática do pecado, não vivem pecando. Essa é a pura verdade do Senhor, mandamento. E o pastor Antônio Júnior, sabe? Que nós vamos viver pecando, o pecado vai estar sempre em nós, e não sei o que, irmão. Cuidado com o espírito do anticristo, o espírito do erro. Ok? Cuidado com o diabo que usa a boca desses pastores. Irmão, ele diz que o pecado vai fazer parte em você. Irmão, cuidado com o diabo. Os que são de Deus não vivem na prática do pecado, e o pecado não habita dentro desse verdadeiro cristão, filho de Deus. Essa aqui é a verdade, tá?
No momento em que você peca, o ato do pecado, aí sim, o pecado entrou em você. Mas quando você não pecou esse dia você não cometeu nenhum pecado, nenhum mal. Então significa que o pecado não está habitando em você. E é assim que devemos seguir até o fim. Aquele que não consegue, que acha que não consegue, que não sei o que, cococó, irmão, vai para o inferno. Vai para o inferno. Não existe isso de não consigo, de não. Por quê? Porque apagou o Espírito Santo. Viveu mais na carne do que em espírito. Viveu mais buscando as coisas do mundo, os desejos da carne, do que viver em espírito. Então apagou o Espírito Santo. E agora não consegue vencer o pecado. Agora só Deus, somente Deus. Ok, irmão? Agora quem tem a Deus, claro, consegue sim vencer o pecado. Os que permanecem ainda em pé, buscando as coisas espirituais, buscando as coisas de Deus, tá? 1 João 2, versículo 28 diz assim. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabe que ele é justo, que é Jesus, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Tá? Praticar a justiça é o que? A verdade. Praticar a justiça é praticar a santidade, fugir do pecado, não cometer pecado. Isso você está praticando a justiça, ok? Temos que andar como Jesus andou. Jesus pecou? Não, então nós temos que imitar Jesus, andar como ele andou. Essa que é a verdade. Agora não ande como o diabo andou não, irmão. Nos seus pecadozinhos, cometendo pecados, por causa do pastor Antônio Júnior, que o pecado habita em você e você vai pecar porque não sei o que, cococó. Não ande como o diabo anda, irmão. Ande como Jesus andou, sem cometer pecado. É claro que Jesus nasceu sem pecado, mas Jesus disse que é para nós andar como ele andou. Jesus deu exemplo e ponto final, ok? Então decida a quem vocês vão seguir. Ou andar como Jesus andou ou andar como o diabo andou. Desde o princípio, pecador, miserável, sabe, o perdido, sabe? Então se decida. Decida, amado irmão, qual é a voz que você vai ouvir. Ou a de Jesus ou a do pastor Antônio Júnior, o pecador que não consegue viver sem o pecado, né? Porque ele mesmo diz, tá bom? Bem assim é o diabo não consegue viver sem pecar, ele peca desde o princípio. Então, os próprios pastores estão imitando o próprio diabo, tá, irmão? Então sacode em nome de Jesus, tá? Os próprios pastores estão imitando o próprio diabo, né? Porque o diabo peca desde o princípio. Então abre a boca aí, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Irmão, ainda as pessoas usam da lei como modo legítimo, né? Ah, o apóstolo Paulo diz o bem que eu queria fazer, eu não faço, cococó, e tudo aí vivendo no pecado, sabe, irmão? Usando o texto de Paulo sem entender nada, sem entender o que Paulo, a história de Paulo. Por que é que Paulo disse aquilo? Eu já expliquei para vocês e vou trazer de novo, bem explicadozinho. Agora tem muito usando da lei como modo legítimo para viver os seus pecadozinhos. Vai ficar, não vai ser arrebatado. Vai para o inferno. Vai ser enganado pela besta, vai aceitar a marca da besta. Esses que não levam mais em conta o próprio pecado. Não se examina a si mesmo, não. Estão tudo aí pecando, os cristãos. É muito triste, tá, irmão? Vamos aqui
Vamos aqui, olha só. 1 João 2:8, né? 1 João 2:8. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele, deixa eu ver. Não, aqui não. Vamos para outra aqui. João 3:9, deixa eu ver se eu já li. Já li. 1 João 2. Vamos aqui, irmão, para João 2. João 2, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não peques. Tá, irmão? Para que não peques, ok? E o pastor Antônio Júnior, o pecado habita em você e você vai pecar. Irmão, cadê a palavra de Jesus? Cadê a sabedoria, a palavra, o mandamento de Jesus da boca do pastor Antônio Júnior? Ele tem que falar isso aqui. O pastor Antônio Júnior tem que falar isto aqui. Não pequeis. Fala todo esse mistério aqui de 1 João. Quem é de Deus não vive pecando. Aqueles que praticam o pecado procedem do diabo. Cadê que ele fala isso, amado irmão? Cadê? Mas escondendo as verdades do Senhor, para pôr as suas mentiras, seus ensinamentos dos homens. Vocês viram, amado irmão, algum pastor da teologia explicar esses textos aqui de 1 João? Você veja, são guias cegos, vencidos pelo diabo, tá? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o tempo o temos conhecido, por isso se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz eu conheço e não guarda o seu mandamento é mentiroso, e nele não está a verdade. Então aqueles que vivem pecando, os seus pecadozinhos, não está guardando o mandamento do Senhor. Ok, amado irmão? Aquele que tem o pecado dentro de si, esse não está guardando o mandamento do Senhor. Ok? Porque o pecado não habita no verdadeiro do Senhor. Quem diz é a Bíblia e não eu. Ok? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como ele andou. Tá, mas como foi que Jesus andou? Irmão? Como foi que Jesus andou? Jesus andou sem cometer pecados. Okay? Então nós temos que imitar Jesus. Nós também não devemos cometer pecado. Tá? Então temos que andar em tudo como Jesus andou. Ok? Jesus repreendeu os fariseus, os erros dos fariseus. Jesus repreendeu, falou dos erros dos fariseus. Eu sou imitador de Jesus, irmão. Agora um monte de cristãos traidores, covardes, traidores, traindo o próprio Filho de Deus. Aqueles que ficam julgando o pecado, os erros da igreja, aquele que fica julgando o erro da igreja e que não sei o que cocó, quer dizer, vocês estão deixando de obedecer a Deus? Irmão, eu sou imitador de Jesus em tudo. Jesus julgou o erro daquela falsa igreja, ok? Jesus repreendeu os discípulos. E vocês aí pregando doutrina de demônio, que não pode julgar o erro de ninguém, o pecado de ninguém, que não pode julgar a igreja.
pregando doutrina de demônio, mentira. O apóstolo Paulo, ele julgava a igreja. O apóstolo Paulo falava dos erros da igreja, que era a próprias pessoas. Irmãos ali querendo ser sábios, pregando outros evangelhos. Paulo julgou. E vocês falando heresias. É muito triste, irmão. É muito triste. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 2 João. 2 João 5,9. Vamos ver aqui. Segunda João, primeira epístola. Deixa eu ver aqui, viu, irmão? Deixa eu ver aqui se é isso aqui mesmo. Cinco, 10. Deixa eu olhar aqui. Então vamos aqui, amado, olha só, tá? 2 Coríntios. Vamos aqui, ó, 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, tá? 2 Coríntios 4, 2 diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com a astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Tá, irmão? Então, o pastor Antônio Júnior, ele adultera a palavra de Deus. Vários pastores da teologia, eles adulteram a palavra de Deus. Tá? São falsos pastores que adulteram a palavra de Deus. O verdadeiro pastor, eles não adulteram a palavra de Deus, eles não acrescentam nada. Ok? 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, 58, tá? 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantemente na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, né? Então temos que ser firme na obra de Deus, tá? 1 Coríntios 15, 58, é isso mesmo? 1 Coríntios 15, 34, deixa eu ver aqui, 34, olha só, irmão. 1 Coríntios 15, versículo 34. Veja bem. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Tá? Então, o que eu digo ao pastor Antônio Júnior, que é uma vergonha sua. Você está passando uma vergonha diante da palavra de Deus. Muitos andam pecando, amado irmão, muitos andam pecando porque não têm conhecimento de 1 João, desses versículos que eu estou citando. Muitos não têm conhecimento, que não pode viver pecando, que não pode deixar o pecado habitar em si. Então, muitos não têm esse conhecimento.
porque os pastores não revelam, porque eles são tomados por forças invencíveis, pelos espíritos do erro, do anticristo, que é os demônios. Tá, irmão? Então muitos andam pecando porque não têm conhecimento de que eles não podem viver pecando. Então são essas sabedorias que eu estou aqui revelando para vocês de 1 João, e tem mais versículos ainda importantes, muito importante, de você alertar seu irmão que ele não pode viver pecando, que não siga o ensinamento do pastor Antônio Júnior e nem dos pastores da teologia que ensinam o mesmo que o Antônio Júnior, tá? Que Deus... Deixa eu olhar aqui. Então é só, irmão, vamos aqui para... Vamos para Tiago 1, tá? Olha só, veja só. O pastor Antônio Júnior diz que ninguém é perfeito, né? Cuidado com essa doutrina do diabo, tá, irmão? Cuidado com essa doutrina do diabo. Então veja só, amado. Ouça somente a voz de Deus, olha só. Deixa eu ver se é Tiago 1, tá? Eu não botei, eu ratei aqui, não tá? Tiago 3, 15, 15, 15. Tiago 3, 15, 15, 15. Vamos lá, olha só o que diz aqui. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Tá, amado irmão? Então a doutrina que o pastor Antônio Júnior está ensinando não é lá do alto. É demoníaca, é demoníaca, é de demônio. Porque a sabedoria que veio lá do alto está aqui. Não pequeis, não ande no pecado, não pratique pecado. Essa é a sabedoria que veio lá do alto. A do pastor Antônio Júnior é terrena, é animal e diabólica. Dizer que o pecado habita dentro de você, que você vai viver pecando. Veja o que o diabo ensina para você. É muito terrível, amado irmão, é muito terrível. Então vem aqui, né? 1 Pedro 15, 16. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim. Deixa eu olhar aqui. Aqui é outro assunto, tá, meu irmão? Aqui é outro assunto. Bom, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e ouça a voz de Jesus, somente a voz de Deus. Se você ouvir a voz do diabo, que é trazida através do homem, como a do pastor Antônio Júnior, você vai ficar na terra. Não vai subir no arrebatamento. Jesus disse, vigiai, para que ele não pegue de surpresa. E pegar de surpresa é muitos daqueles que viveram no pecado e ainda aceitaram a marca da besta. Jesus vai pegar muitos que não vigiaram e aceitaram a marca da besta. Tudo no pecado, né? Então, irmão, Deus abençoe a todos e sacode em nome de Jesus e busca a Bíblia, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.